Você que é profissional da saúde, já parou para pensar que maravilha? Se existisse um recurso da eletrotermofototerapia que pudesse ser utilizado indistintamente para vários tipos de lesões com garantia de resultado? Você sabia que tem um tipo de recurso que está sendo amplamente divulgado como esse salvador da pátria? Será que toda essa publicidade faz sentido? Quer conhecer um pouquinho mais? Então você não pode deixar de ouvir esse podcast na íntegra. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então não perca, porque hoje a gente vai falar do famoso ILIB. O ILIB, para quem não sabe, é uma sigla, é um acrônimo para Intravascular Laser Irradiation of Blood, ou irradiação intravascular do sangue por laser. Essa técnica ela começa há muitos anos atrás na Rússia e, resumidamente, a gente pode dizer que é usado uma cânula onde a gente consegue colocar a fibra óptica dentro do vaso do paciente para fazer a irradiação do sangue diretamente. Ô Cris, mas por que a gente poderia usar esse tipo de recurso? Qual é a vantagem da ILIB? A ideia, a plausibilidade biológica vem do fato de que é conhecido que a hemoglobina é um ótimo cromóforo para a laser terapia. Cromóforo é um nome genérico dado à família de componentes que tem a capacidade de absorver a energia luminosa e fazê-la ser convertida em energia biologicamente utilizável quando se trata do corpo humano. Então, quando eu falo que as hemácias ou a hemoglobina ela é um cromóforo, eu estou dizendo nada mais, nada menos do que ela tem a capacidade de absorver a energia luminosa e oferecer essa energia ao corpo de forma que seja possível convertê-la em energia biologicamente utilizável. Bom, e aí a ideia ela é fantástica, porque vamos pensar juntos. Se a hemoglobina está no sangue circulante e eu consigo irradiar essas hemoglobinas, oferecer para elas energia, ela por si só vai conduzir toda essa energia por todo o corpo. Então, a grande sacada, a grande vantagem dessa terapia é que a gente pode, através da irradiação das hemoglobinas, levar essa energia para qualquer área do corpo humano onde exista uma doença, onde exista um déficit, um desequilíbrio, uma perda de homeostasia. E essa energia, então, se absorvida por essas células que estão em sofrimento, pode ser útil no auxílio da recuperação da saúde dessas células. Até aí é tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso. Dá pra gente uma expectativa de que esse realmente seja um recurso fantástico e às vezes até mágico, né? Porque ele poderia de fato tratar os tecidos, mesmo que à distância do ponto de irradiação, levando energia para esses tecidos e fazendo com que eles se recuperassem. E aí a gente teria uma enormidade de indicações. Ótimo, muito legal. No entanto, tudo isso me parece ter plausibilidade biológica. Mas tem um detalhe que a gente não pode se esquecer. As práticas dos profissionais da saúde, elas devem sempre estar embasadas em evidências científicas. E, infelizmente, como alguns colegas têm dito recentemente, a ciência, às vezes, ela nos machuca. Às vezes, a ciência, ela nos decepciona. Nos decepciona em que sentido? Porque ela mostra pra gente que aquilo que tinha uma plausibilidade biológica extrema pode não trazer os efeitos que a priori estavam prometidos. Pode ser que aquilo que eu tinha certeza que eu fazia de forma correta, que eu estava beneficiando o meu paciente, quando submetido a protocolos científicos com baixos riscos de vieses, feito por pesquisadores experientes, de repente os resultados não são aqueles que a gente imagina. O que eu estou falando para você é que eu vou trazer o que a ciência já demonstra ser possível fazer com o ILIB. Infelizmente, para muitas das indicações que têm sido
utilizadas por muitos profissionais de forma multidisciplinar em diferentes áreas, ainda não há suporte para usar. E aí, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? De acordo com os preceitos éticos dos profissionais da saúde, isso de forma geral, né? E também pensando um pouquinho nas bases da ciência, na filosofia da ciência, a gente sabe que a falta de evidência, ela deve ser considerada como um obstáculo para a indicação clínica daquele recurso. O que eu quero dizer aqui é que muitos profissionais têm afirmado, têm dado seus relatos das suas experiências clínicas, indicando o ILIB para inúmeras situações clínicas, garantindo que veem resultados na sua prática clínica. E eu não estou dizendo que essas pessoas não vejam esses resultados ou que elas estejam mentindo, até para usar uma palavra mais forte. Longe de mim dizer isso. O que eu estou dizendo apenas é que, eticamente, a gente teria que tomar cuidado para indicar alguns recursos enquanto a ciência ainda não demonstra a certeza da sua efetividade para alguns casos. Aí você pode me perguntar assim, tá bom, Cris, você está falando que o ILIB tem plausibilidade biológica, mas explica mais, fala um pouco mais para a gente poder debater com pessoas que sejam mais céticas. Claro, lembra, o ILIB é só uma forma de aplicação do laser de baixa terapia que a gente já usa normalmente, tá? Então, essa plausibilidade ela vem justificada exatamente nos efeitos fisiológicos e terapêuticos já conhecidos, amplamente conhecidos da laser terapia de baixa intensidade. Por exemplo, a gente sabe que o laser é capaz de favorecer a expressão de VEGF e que isso vai ajudar na formação de novos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo em determinadas regiões. A gente sabe que o laser ativa a superóxido dismutase, que é um grande agente antioxidante. Então, em algumas situações onde a gente tenha muitos radicais livres, ter a superóxido dismutase é ajudar a controlar os efeitos deletérios desses agentes antioxidantes. A gente sabe, por exemplo, que o laser ele é vasodilatador, ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, melhora a nutrição, melhora a oxigenação local. A gente sabe ainda que ele age lá na mitocôndria, por ser recebido pela citocromo C oxidase, que está lá na cadeia de transporte de elétrons, acelerando essa cadeia de transporte de elétrons e favorecendo a produção e acelerando a produção de ATP, oferecendo mais energia para a célula. Então, de uma forma geral, pensar que esses efeitos possam ser levados de forma sistêmica para o paciente é muito importante. Bom, dessa forma, cumpre a nós trazermos então o que a ciência já traz de relato, tá? Então eu vou começar fazendo algumas ponderações importantes para quem quer aprender um pouquinho sobre ILIB ou se aprofundar mais sobre esse assunto. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, se você for procurar coisas sobre ILIB, você vai achar um número grande de estudos escritos em russo, o que para nós aqui do Ocidente é um pouco mais complicado, né, para a gente ter acesso a essas informações, porque poucos de nós têm conhecimentos sobre russo. Mas nós já temos alguns artigos publicados em inglês e é exatamente basando-me nesses artigos que eu vou trazer as informações de agora, tá? O segundo ponto importante, ele ainda posso dizer que ele é pouco estudado, né? E por isso a gente vai trazer as informações de relevância clínica disponíveis, o que não é muito ainda, tá certo? O terceiro ponto importante é que pela própria acrônimo, como eu já disse, né, é uma irradiação a laser do sangue de forma intravascular. Lá na Rússia, quando essa técnica surgiu, o que era feito? Então, através de um catéter, você coloca, né, no interior de um vaso o laser para irradiar diretamente o sangue. O que tem sido feito com mais frequência aqui no Brasil não é ILIB, mas sim um ILIB modificado. Por quê? Porque muitos profissionais que estão utilizando essa técnica na sua prática clínica não são médicos ou não são da área da saúde, não são de profissões da área da saúde
em que há autorização para fazer procedimentos invasivos. Então, qual foi a ideia? Foi modificar um pouquinho essa técnica de tratamento. Aqui, a maior parte dos profissionais que usam desse recurso fazem uma radiação transdérmica através da pele. Há uma série de possibilidades, mas a mais comum é fazer uma irradiação na artéria radial. Por quê? Porque a artéria radial é uma artéria relativamente superficial, com bom calibre, com bom volume de sangue passando por ela, ou seja, com bom fluxo. Tem uma camada de tecido bastante superficial entre a superfície do corpo e a luz do vaso sanguíneo em questão. E dessa maneira, então, tentou-se, aspas, mimetizar o que estava sendo feito na Rússia lá há algumas décadas. Então a primeira questão que surge é: ô Cris, mas seria possível de fato que através de uma irradiação transdérmica nós conseguíssemos levar energia suficiente para irradiar as hemoglobinas circulantes que passam ali na artéria radial e garantir que essa energia ela pudesse oferecer, que essa radiação, pudesse oferecer energia suficiente para a hemoglobina a ponto de ter algum efeito benéfico do ponto de vista de saúde? Pensando anatômica, fisiológica e fisicamente, sim, é possível. Por quê? Lá, nas irradiações feitas na Rússia, a quantidade de energia que era depositada era uma energia pequena. A potência do equipamento é uma potência pequena. Aqui, os nossos equipamentos, eles têm uma potência um pouco maior quando comparados àqueles que eram usados para fazer ILIB lá na Rússia. Agora, é lógico que eu sei, e eu trago essa informação para você, caso você não saiba, que por mais que muitos profissionais digam que a potência é uma das variáveis da laser terapia responsável por auxiliar na penetração dessa irradiação, não é essa informação que fisicamente é aceitável. O que vai ajudar nessa penetração é o comprimento de onda. No entanto, a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. O comprimento de onda também é altamente específico quando eu penso que essa onda vai ser captada pelo seu cromóforo. Cris, está muito complicado, cara. Será que você pode dar uma facilitada? Posso sim. Vou tentar explicar de um outro jeito. Lembra que eu falei para você que cromóforo é aquela substância, é o nome genérico dado àquela substância capaz de absorver a energia luminosa e ajudá-la a converter em energia biologicamente utilizável quando se fala em corpo humano? Lembra que eu te disse que a hemoglobina é um cromóforo? Então, a hemoglobina ela vai captar a energia da luz vermelha. Essa luz vermelha tem um comprimento de onda da ordem de 600 nanômetros. Então, para que tenha o efeito, ou melhor, inicialmente, para que a gente pudesse pensar num efeito da ILIB ou da ILIB modificada, nós teríamos que trabalhar com uma onda desse comprimento. A segunda questão que se impõe então é: e uma onda desse comprimento teria a capacidade de atravessar a pele, a tela subcutânea, a parede vascular e chegar nessas hemoglobinas? Sim, ele é capaz. Se a gente faz aqui na artéria radial, ele é capaz sim. Então, nesse sentido, parece que essa modificação da técnica não traria grandes prejuízos às respostas que a técnica poderia gerar. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se não ficou, deixa um comentário aí embaixo que depois eu gravo um outro vídeo para tirar essa dúvida para você. Tá legal? Bom, muito bem. E aí? Sabendo que o laser vermelho que a gente usa na clínica, transdermicamente, ele pode chegar lá no sangue, na artéria radial, faz sentido, Cris, usar? De acordo com alguns estudos, faz sentido. Por quê? A gente tem alguns estudos bastante recentes demonstrando, por exemplo, que a irradiação do sangue de pacientes com diabetes do tipo 2 tem a capacidade de diminuir a glicemia desses pacientes. Olha que maravilha esse recurso. Nós sabemos que a hiperglicemia gera uma série de alterações sistêmicas e, por conta disso, ao longo do tempo,
gera uma série de efeitos deletérios no nosso corpo, gerando, por exemplo, complicações da visão, lesões nervosas periféricas, abertura de feridas crônicas, certo? Entre outros problemas aí relacionados. Então, foi demonstrado que o ILIB pode ajudar nesses casos. E uma coisa muito interessante que esse artigo demonstrou, ele fez uma comparação entre a luz azul e a luz vermelha para esse tipo de paciente. E sabe o que eles encontraram? Que não há diferença nos resultados quando se olha para o desfecho glicemia, quando se compara a ação do laser vermelho e do laser azul. No entanto, um estudo de 2015 tem demonstrado que a luz azul, usada para irradiar diretamente o sangue, ela pode ser deletéria a algumas proteínas e, inclusive, reduzir a função das hemácias. Ô Cris, legal, já entendi que os russos já usam isso há algumas décadas, que a gente está trazendo isso aqui para o Ocidente, que aqui algumas pessoas têm usado de forma transdérmica, justamente porque algumas profissões não podem fazer nenhum procedimento invasivo. Mas conta, cara, como é que isso é feito? É muito simples. Essa irradiação ela é feita sobre a artéria radial, que é uma artéria relativamente calibrosa, que tem um bom volume de sangue passando, é superficial. Sabe qual que é a grande diferença desse tipo de radiação para aquele que a gente faz pontualmente nos pacientes? É que aqui ele vai ficar só sobre esse ponto porque a ideia é é levar a energia para a hemoglobina que está circulante, que está passando ali. E ele vai ficar por tempos definidos entre 30 minutos a 1 hora. Ainda há muito a se estudar sobre essa dosimetria de tempo. Mas por enquanto, é essa dosimetria que tem sido utilizada, até porque tem se embasado em tudo que foi feito na Rússia em todas essas décadas que eu já citei. Então, uma técnica simples. Inclusive, algumas marcas nacionais, como é o caso da própria DMC, eles já criaram uma pulseirinha que deixa uma área aberta, uma área alvo, sobre a região da artéria radial, para você encaixar a sua probe, a sua pontinha da caneta, e aí o paciente pode ficar relaxado, a caneta fica apoiada, o terapeuta não precisa ficar segurando, para que o tratamento não seja muito desconfortável, nem para o terapeuta e nem para o paciente. Um outro estudo muito interessante foi conduzido com pacientes que apresentavam altas taxas de triglicérides e altas taxas de colesterol. E, para nossa grata surpresa, o resultado foi positivo. O ILIB demonstrou-se como um recurso importante para reduzir os níveis de triglicérides e colesterol nesses pacientes. Então, a gente já tem aqui duas situações clínicas que são muito comuns, que podem ser graves e que o ILIB pode ser muito útil, um grande adjuvante na terapia. Redução de glicemia em pacientes diabéticos do tipo 2 e a redução de triglicérides e colesterol em pacientes hipertensos. Em ambos os casos, o laser que foi utilizado foi o laser vermelho, portanto com comprimento de onda na faixa de 600 nanômetros. Eu não tenho dúvida que para todos os profissionais da saúde, só por esses dois resultados já vale a pena pensar em utilizar o ILIB. Até porque são condições clínicas muito comuns e que, como eu já disse anteriormente, com o passar do tempo, podem trazer graves consequências aos pacientes. No entanto, pessoal, há alguns autores que têm pesquisado o efeito do ILIB, por exemplo, para tratamento de feridas crônicas à distância. Por que eu vou chamar distância? Porque, como eu disse para vocês, uma das possibilidades de radiação no ser humano é a irradiação do laser aqui na artéria radial. E alguns pesquisadores têm feito alguns estudos para tratamento, por exemplo, de feridas crônicas de perna, feridas que surgiram lá próximo ao tornozelo, por exemplo. Estamos ainda em resultados preliminares e tenho certeza que em breve a gente vai ter alguns resultados importantes. Há também alguns estudos em animais
Como, por exemplo, o estudo que fez a irradiação da cauda de um rato e comparou a velocidade e a qualidade da cicatrização de uma lesão por perfuração feita na tíbia do animal. Então, havia lá o grupo controle, o grupo cuja radiação de laser acontecia em cima da lesão e o grupo cuja radiação de laser acontecia na cauda do animal, numa região onde há uma artéria calibrosa e superficial passando. E o que eles encontraram nos achados da microtomografia computadorizada, por exemplo? Que o processo de reparação do osso para os animais tratados foi melhor do que o controle, em tempo que não houve diferença nos resultados quando a irradiação foi feita pontualmente ou na cauda do animal. Então, desta forma, a gente começa a ter informações que talvez até para cicatrização a gente possa ter efeitos benéficos do ILIB. Tá? E eu digo talvez porque, Cris, isso daí já não foi feito? Já, mas em modelo animal. Como a gente sabe, a gente não pode transpor esses resultados diretamente para a clínica humana. Agora, pessoal, vem a parte polêmica. Por que a parte polêmica? Porque nós temos já estudos demonstrando que o ILIB teve efeito positivo em algumas funções de pacientes que apresentam demência, especialmente pacientes com Alzheimer. Há também outro estudo demonstrando que alguns pacientes que sofreram AVE e que se valeram do uso do ILIB tiveram também alguns desfechos, algumas variáveis funcionais melhoradas com o uso do ILIB. A partir daí, alguns clínicos têm indicado ILIB para tudo quanto é condição. Particularmente, eu acho isso um pouco precoce, para não dizer temerário. Ok? A gente tem conhecimento que algumas mães estão sendo orientadas a usar o ILIB, por exemplo, para seus filhos autistas, por indicação de alguns profissionais da área da saúde. Até o presente momento, não há um estudo sequer demonstrando que haja evidência de que o ILIB pode ter resultado positivo para esse tipo de tratamento. Uma outra pergunta que é muito frequente, que todo mundo me faz, é se seria possível utilizar ou indicar o ILIB para pacientes oncológicos. Sempre que me fazem essa pergunta, é impossível não linkar com uma situação que eu acho inadequada, que eu comecei dizendo nesse podcast, que é a seguinte: será que o ILIB serve para tudo aquilo que estão dizendo que ele serve? Que há plausibilidade biológica, eu não tenho dúvida. Que há gente falando que usa para uma enormidade de situações clínicas e que vê resultado positivo, eu não tenho dúvida. Nem que há pessoas que dizem isso e nem que essas pessoas tenham visto isso. Mas, de novo, eu acho que por questões de responsabilidade profissional, ética profissional, a gente deve indicar os recursos quando há evidências científicas de que eles são úteis. E aí eu pergunto, em que situações para os pacientes oncológicos nós poderíamos indicar o ILIB para aquilo que a ciência já demonstrou que o ILIB parece ser eficiente? É bem possível que a suposta indicação para um suposto benefício não tenha a ver com controle de glicemia, triglicérides ou colesterol em pacientes oncológicos. Certo? Seja para outros efeitos que poderia haver benefícios, porque há plausibilidade biológica. Não há estudos demonstrando que o ILIB piorou o quadro, acelerou o crescimento do tumor, gerou metástase, diminuiu o tempo médio de vida do paciente com determinado tipo de tumor maligno, mas não há nenhum estudo demonstrando a segurança desse tipo de aplicação para esses pacientes. Não, Cris, mas você não falou que o ILIB é só uma forma diferente de aplicar, que a laser terapia tem uma série de benefícios? A gente não tem um monte de indicações da laser terapia de baixa intensidade de pacientes oncológicos? Tem, mas com aplicações
dispersas, nem sempre sobre a região dos tumores, e nem sempre dá para a gente garantir que aquela aplicação dispersa distante do tumor, essa energia vai chegar lá nesse tumor com capacidade de gerar algum problema. Na verdade, esses estudos têm mostrado que não tem essa capacidade quando eu uso de forma isolada, de forma já convencional. Mas não é o caso do ILIB. Então, particularmente, eu não vejo ainda motivos para fazer essa indicação. Uma outra questão muito importante que a gente não pode deixar de falar, pessoal, é com relação à indicação do ILIB para crianças. Temos que tomar alguns cuidados, ok? Por quê? Como vocês já sabem, eu já comentei aqui, no Brasil, a forma mais utilizada, é aqui sobre a artéria radial. Temos que lembrar de uma coisa. Extremidade de osso longo em crianças e adolescentes traz uma área muito específica, que é a chamada placa de crescimento ou epífise de crescimento. Lembram disso? Se a gente pegar todos os livros de laser terapia, eles vão dizer que não se indica laser terapia para crianças, especialmente sobre a área das epífises de crescimento, porque o laser poderia acelerar o fechamento dessas epífises, gerando alterações no comprimento dos membros. É bem verdade que não há nenhum estudo na literatura demonstrando que o laser teria essa capacidade de fechar, entre aspas, precocemente a epífise de crescimento e gerar essas alterações de comprimento dos membros. No entanto, uma vez que os autores trazem isso, eu acho bastante arriscado usarmos uma estimulação, até porque o tempo de tratamento é longo, comparado com os tratamentos convencionais de 30 minutos a 1 hora, sobre as epífises de criança. Além disso, como eu já disse anteriormente, a ciência demonstra efetividade para algumas situações clínicas que me parecem não serem ainda os maiores problemas para crianças e adolescentes. Mas, se vierem surgir situações clínicas em que as crianças também possam se beneficiar, a minha sugestão é que essa irradiação ela seja feita em outras regiões, ou na cavidade nasal, que é uma região bastante vascularizada, ou embaixo da língua, que são áreas que a gente vai ter vasos calibrosos ou em grande quantidade, superficiais, que vão ser irradiados e vão poder trazer aí os benefícios da irradiação de hemoglobina pela laser terapia. Agora, por enquanto, no atual estado da arte, eu não indicaria fazer ILIB na região distal do rádio de crianças. Então, de acordo com a minha análise, eu acho que o ILIB pode e deve sim ser indicado para alguns pacientes com algumas condições metabólicas sobre as quais a gente já conversou. Pacientes diabéticos do tipo 2, para controle da glicemia, pacientes hipertensos para controle do colesterol, dos níveis de triglicérides, que já há essa demonstração. Algumas questões funcionais para pacientes que apresentam algum tipo de demência ou pós-AVE. Agora, para as demais aplicações, a gente ainda não tem evidência na literatura. A minha sugestão é que a gente segure um pouquinho antes de fazer essas indicações. Beleza? Espero ter contribuído com vocês, ter trazido aí informações relevantes e até o nosso próximo encontro.